Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. E hoje o nosso vídeo ele é especial, Porque hoje nós vamos falar sobre a aula número 4 do nosso curso preparatório para o arrebatamento da igreja. Vamos falar sobre a idolatria. Como você tem acompanhado aqui, nós estamos baseados em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz: Ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então esses são os temas, que nós temos colocado, que são essenciais não estar enquadrado em nenhum desses itens para subir no iminente arrebatamento da igreja que está prestes a acontecer. Nós estamos diante de um cenário de guerra, estamos diante de um cenário de pandemia, de imoralidade, de promiscuidade sexual. Então todas essas coisas que estão aí ocorrendo no mundo são semelhantes ao que ocorreu nos tempos de Noé, em Sodoma e Gomorra. Então nós estamos esperando a volta de Jesus. Como o próprio Jesus disse, no momento que não esperais, ele vai voltar. E como nos dias de Noé, casavam, vendiam, compravam, todo mundo despreocupado até que veio repentina destruição. A semelhança entre os nossos dias, os dias de Noé, os dias de Ló, é que Deus tirou os santos, aqueles que estavam fiéis a ele. Isso é o que nós acreditamos nos nossos tempos, que é o arrebatamento, que o Senhor vai tirar a igreja, não permitir que a igreja fique aqui na terra diante de toda essa catástrofe que está prestes a acontecer. Então, no nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre a idolatria, Porque a idolatria, nós sabemos que ela tem duas frentes, que é o culto ao dinheiro e também o culto às imagens de escultura, que também é idolatria. Então, tanto o culto ao dinheiro quanto o culto às imagens de escultura configura-se como idolatria. Portanto, os que estão cultuando aí dinheiro, com esses cultos de prosperidade, estão tão enquadrados na idolatria quanto os que cultuam imagens de escultura. Então é muito importante, saber disso e entender dessas coisas, porque as pessoas que estão cultuando dinheiro ou que estão cultuando imagens não sobem no arrebatamento. Então essa é uma condição. Se você está assistindo esse vídeo e você tem imagens de escultura na sua casa, seja de qualquer tipo, fique sabendo que o fato de ter essas imagens impedirá você de subir no arrebatamento. E da mesma forma, você que participa dessas igrejas que ficam aí com culto de prosperidade, culto de adoração ao dinheiro, também não subirá no arrebatamento. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 4 e no versículo de número 8, é interessante, o que Jesus aqui fala nesse trecho. Disse assim: Mas Jesus respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então aqui, nesse
trecho, né, Jesus fala isso dizendo que ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Quer dizer, não é permitido nenhum outro tipo de culto, seja culto a um pseudo-santo, a uma santa, a alguma imagem, algum nome, a mãe de Jesus, qualquer coisa desse tipo é culto idólatra, que não é permitido. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Bem como também não é permitido esses tipos de culto de prosperidade. Culto que a pessoa vai ganhar chave de casa própria, vai ganhar carro, essas coisas todas. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então nós aqui temos essa questão. Interessante que nós vemos muitas igrejas que condenam as igrejas que têm imagem de escultura, mas que são igrejas que cultuam dinheiro. Então, qual a diferença de criticar a igreja que tem imagem se a igreja em si é uma igreja que cultua dinheiro? Eu lembro uma situação uma vez que um pastor de uma dessas igrejas aí que cultua dinheiro, ele chutou a imagem de uma santa, dizendo que a imagem não podia nada. Quer dizer, mas ele está falando contra a idolatria, mas ele está numa igreja que é idólatra. Não é uma coisa contraditória? Quer dizer que o pecado é só o que os outros fazem. O que eu faço não é pecado. O apóstolo Paulo, ele foi muito incisivo, né, quando ele tratou desse assunto, porque algumas pessoas leem e não entendem. Olha o que Paulo fala aqui: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então observe que a avareza, o culto ao dinheiro, é idolatria. E também nós temos, mais uma vez, o apóstolo Paulo, falando em Efésios, capítulo 5, versículo de número 5. Olha o que Paulo fala. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, está muito claro que todo tipo de culto ao dinheiro, essas pessoas que ficam só aí preocupadas com dinheiro, atrás de dinheiro, são idólatras e não vão herdar o reino do céu. Então, quem está envolvido com esses cultos de adoração ao dinheiro não vão subir no arrebatamento. Agora, tem uma questão que as pessoas, né, que às vezes ouve esse versículo, que observam esse trecho, né, onde está escrito que o avarento que é idólatra. As pessoas não aceitam que são idólatras. Se você conversar com qualquer pessoa que participa dessas igrejas, com esses cultos de prosperidade, ele não diz que não é avarento, não, de forma alguma. É só trabalho, é conquista, mas não sou avarento, eu adoro ao Senhor. Observe que é a mesma desculpa dos que têm imagem de escultura. Se você fala para uma pessoa que ela tem qualquer tipo de imagem na casa dela, seja da mãe de Jesus ou qualquer coisa assim, ela fala, não, de forma alguma, Jesus é tudo, mas não abre mão da imagem. As desculpas são semelhantes, ninguém assume que é avarento e ninguém assume que cultua as imagens. Mas Jesus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16 e no versículo de número 13. Olha o que Jesus fala aqui.
ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha o que está escrito: não podeis servir a Deus e às riquezas. Quer dizer que não tem como, né, a pessoa querer servir a Deus e ao mesmo tempo ficar aí com esses tipos de linguajar, com essa conversa de riqueza, de bens materiais, essas coisas todas. Não tem como servir a Deus e às riquezas. Aí Jesus ainda fala: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Quem eram os fariseus? Os defensores da lei, os defensores da lei, da liturgia. Eles que eram avarentos, quer dizer, eles tinham lá os textos bíblicos, mas no fundo eram pessoas avarentas, cujo coração não estava um coração puro, um coração voltado a Deus. Mas ainda, né, para que você observe como que Jesus tratou esse tema, nós analisamos lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo 13. Olha só que interessante, né? Essa passagem. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa é a resposta para esses que participam aí desses cultos de prosperidade que dizem que não são avarentos. Observe que Jesus chama de avarento um homem que foi até ele pedindo o que lhe era de direito, receber a sua parte na herança. Então, como é que você vai dizer que uma pessoa que tem uma herança para receber, que ele pede, né, para que receba essa herança, por que ele é avarento? Por que Jesus chamou ele de avarento? Exatamente porque Jesus está dizendo: não importa se você tem, se você não tem, você está passando fome, você está morrendo, então que se o seu irmão quer ficar com tudo, a herança, larga tudo para ele. Você vai ficar aí perdendo a sua paz, perdendo a sua salvação por causa de herança, por causa de dinheiro. Então por isso que Jesus fala, ó, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Quer dizer que são vários elementos que constituem a avareza. E Jesus fala: a vida de um homem não consiste nas mudanças com o bem que ele possui. Então como que pode, né, essas pessoas ainda insistirem em pregar riqueza, pregar que você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa? Isso não é avareza? Isso não é um culto ao dinheiro? É idolatria. Como nós sempre falamos, né, nós apenas alertamos. Assim, né, como nós acabamos de ler aqui que os fariseus ridicularizavam Jesus quando ele falava isso, tenho certeza que muitas pessoas também que assistirem esse vídeo também vão contestar, também vão ridicularizar. Mas a verdade é essa: o nosso objetivo aqui é preparar um povo para subir no arrebatamento. Então, quem quiser estar na condição de subir no arrebatamento tem que tirar todo tipo de idolatria, todo tipo de avareza da sua vida, porque só assim que vai poder, né, estar em condições de, quando Cristo aparecer, subir com ele, estar com ele nas nuvens do céu. Então essa é a questão, é estar preparado para subir com Cristo. Então essa foi a nossa quarta aula, né? Falamos então aqui sobre o que é idolatria. Espero que você tenha entendido
e que esteja disposto, né, a abrir mão dessas coisas para estar aí apto, preparado para subir com Cristo. No próximo vídeo, na próxima semana, na nossa aula de número 5, vamos falar sobre os adúlteros, vamos falar sobre o adultério. Nós estamos vendo hoje que virou uma prática comum, as pessoas casam, descasam, vai na igreja, assume compromisso diante de Deus, depois se separa, larga do marido, larga da esposa, como se tudo tivesse normal. Mas ainda nós estamos diante do adultério. Então, a preocupação tem que ser, se Jesus voltar, eu subo. Cada um deve analisar todas essas coisas. Então, na próxima aula, na próxima semana, nós vamos estar falando sobre essa questão do adultério, embora nós já comentamos um pouco no vídeo anterior, quando falamos sobre a impureza, mas vamos então aprofundar mais sobre o assunto do adultério no próximo vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida, e a semana que vem nós estaremos aqui para mais uma aula do curso preparatório para o arrebatamento da igreja. Não esqueça de você acessar o nosso site palavrafirmada.com, onde nós temos postado aí durante a semana vários assuntos, temos vídeos sobre outros casos, sobre as notícias que estão acontecendo no mundo, na guerra e tudo mais que pode aí ajudar na sua edificação espiritual. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Lembrando sempre que nós temos o número do nosso Pix, se você quiser colaborar, ajudar com o nosso ministério, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.